Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabriele Freitas e bem-vindos a mais um tutorial OnSafety. Bom, hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente com vocês. Eu vou mostrar hoje os erros, os tão temidos erros do e-social. Eu não vou mostrar a tela do sistema, eu vou mostrar a nossa central de ajuda. Para quem não sabe, nós temos uma central de ajuda que tem inúmeros artigos e artigos que têm links aqui do nosso YouTube para vocês visualizarem e para vocês tentarem utilizar para fazer as funcionalidades rodar naquela correria de não querer chamar o suporte. Vocês têm aqui mais uma opçãozinha de ajuda para fazer as funcionalidades rodarem, tá? Bom, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente ver a nossa central de ajuda e os erros do e-social. Bom, pessoal, o primeiro erro que a gente está vendo aqui é o erro e-social 1557. Bom, basicamente, para a gente fazer um envio para o e-social, a gente precisa de algumas informações dos trabalhadores, tá? E inclui-se a matrícula, CPF, nome do empregado, nome do empregador e CNPJ, e também a matrícula dele. Todas essas informações, elas precisam estar exatamente iguais ao e-social, senão ele vai identificar que o cadastro do trabalhador no OnSafety e o cadastro do e-social do trabalhador, eles não estão coerentes, então o sistema não vai conseguir encontrar o vínculo trabalhista do trabalhador lá no e-social. E quando isso acontecer, ele vai retornar para nós esse erro 1557. E pessoal, é muito importante que vocês saibam a seguinte questão. Todos esses erros que a gente exibe para vocês lá no e-social, quando alguma informação está errada, é o e-social que retorna para o OnSafety. Bom, nós temos 4 processos para fazer o envio para o e-social, que é o envio, o XML gerado e assinado, o retorno da consulta e o processamento. O OnSafety tem responsabilidade em enviar, então se ficou verdinho é porque ele enviou para o e-social. XML gerado e assinado porque isso aconteceu lá no e-social, e o retorno da consulta, que é quando o e-social está retornando para nós aquilo que nós estamos enviando. E o processamento, quando ele fica em vermelhinho, que é quando ele gera esse erro, é o e-social falando para nós, olha, tem alguma coisa errada. E aqui o erro 1557 do e-social é quando ele não encontra o vínculo trabalhista, ou seja, alguma informação do trabalhador está divergente do OnSafety. Então, é sempre importante a gente conferir essas informações. Para que a gente consiga verificar essas informações, aqui no e-social nós temos as informações na página de empregado, tá? Gestão de empregados. É só vocês informarem o CPF do trabalhador de vocês aqui, que ele automaticamente vai trazer para vocês a matrícula, a data de admissão, o nome do empregado e o CPF. São essas informações que a gente precisa conferir para que estejam iguais no OnSafety, certo? O próximo erro é o erro 404. Esse erro 404 é um erro de que o CNPJ do empregador está diferente do cadastro do empregado. Então, por exemplo, a gente tem um trabalhador e ele é vinculado ao projeto. Se esse CNPJ do projeto estiver diferente do empregador e do cadastro de empregador no OnSafety, ele vai gerar esse erro para vocês de que o CNPJ base informado no evento, ele não condiz com o do e-social. E aí ele vai retornar para vocês esse erro 404, tá? O próximo erro que a gente vai ver aqui é o erro 409, que ele já existe um 2240 para aquele trabalhador. Ou seja, o erro 409 ele se refere a uma duplicidade do 2240. O que acontece? Para a gente conseguir fazer o lançamento de qualquer envio para o e-social, de qualquer evento, no caso, o que a gente vai precisar fazer? A gente precisa ter o certificado e a senha desse certificado para acessar o e-social. E qualquer pessoa, seja PF ou PJ, que tenha acesso a esse certificado e senha, consegue fazer um lançamento desse envio lá no e-social, tá? Mas calma que precisa ter a permissão para fazer esses envios. Então, o que acontece? Quando a gente faz um cadastro no OnSafety e aparece esse erro 409, significa que já tem um cadastro desse mesmo evento com todas as informações iguais lá no e-social para esse trabalhador. E aí ele retorna esse erro. E lembrando que é o e-social que retorna para nós esse erro, tá? O próximo erro aqui é o erro 106, que foi localizado no sistema e-social
um evento em duplicidade deste mesmo trabalhador, com todas as informações. Diferente do 2240, que exibe o erro 409, aqui no 2220 a gente encontra o erro 106, tá? Ele faz todo o processo de enviar para o e-social, retorna o XML gerado e retorna a consulta e ele gera esse erro de duplicidade para nós, que é o mesmo caso do 2240. Já tem um cadastro desse evento lá no e-social para esse trabalhador. E quando isso acontece, pessoal, quero que vocês fiquem tranquilos, porque o importante não é a plataforma que enviou esse evento, mas sim ter esse evento cadastrado lá no e-social, tá bom? E quando isso acontecer, vocês podem entrar em contato com a empresa ou com a contabilidade de vocês, que geralmente fazem esses envios, e conferir se esse evento já está cadastrado lá no e-social por parte deles e pedir, solicitar o protocolo e o recibo desse evento para que vocês passem para o trabalhador e também conferir se isso já foi feito por eles. Bom, o próximo erro aqui é o erro 304, tá? Que não existe um contrato de trabalho para o CPF do seu trabalhador. Esse erro aqui que acontece, pessoal, que é o erro 304, que não existe um contrato de trabalho para esse CPF do seu trabalhador, é porque o seu trabalhador ele não está cadastrado no e-social com o evento de admissão dele lá, que não é o 2220, tá? É o evento de cadastro do seu trabalhador lá no e-social, tá? E não referente à admissão, mas sim o cadastro dele no e-social. Se ele tiver um cadastro e acontecer esse erro no 2220, 2240, significa que o seu trabalhador ele está inativo, então não tem como ele fazer esse envio. E aí ele vai retornar esse erro 304 de que não existe um contrato de trabalho com o CPF tal, tá? Que é o trabalhador, o CPF do trabalhador. E o próximo erro e último aqui da nossa listagem dos tão temidos erros aqui do e-social é o 401, que é o de assinante inválido, tá? O assinante inválido basicamente é quando o certificado digital ou a procuração digital está vencida, tá? O que acontece, pessoal? Para que a gente consiga fazer o envio para o e-social pelo OnSafety, a gente precisa que esse certificado seja inserido aqui no OnSafety, tá? O certificado e a senha, porque é uma chave que a gente acessa lá o e-social. Como eu falei anteriormente, as pessoas que têm esse acesso, eles conseguem acessar o e-social. Não seria diferente aqui para o nosso sistema. A gente tendo esses dados, a gente consegue fazer o envio. E quando ele retorna erro assinante inválido, é porque o certificado ou a procuração digital estão inválidas, ou seja, vencidas, tá? Isso pode acontecer com a procuração também. As procurações atualmente, elas têm uma validade de 10 anos, mas é sempre bom a gente fazer a conferência lá no ECAC, que é onde as procurações elas são registradas, para saber qual é a validade delas. Tá certo? Bom, pessoal, seria isso. Se vocês ficaram com alguma dúvida referente ao vídeo, deixe aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado e se sim, curtam e compartilhem o vídeo. E até a próxima!